Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas e que o sangue de Jesus nos cubra e nos proteja. Amém? Sou a irmã Luzia Trindade e trago a reflexão de hoje, Romanos capítulo 14. Glória a Deus. Que palavra, hein? É uma palavra polêmica, é uma palavra de ensinamento, né? E ele começa aqui, já vamos dar início, né? E ele diz aqui: acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Acolhei o que é débil. O que é débil? É aquela pessoa que não se esforça para ter um conhecimento melhor, é aquela pessoa frouxa, aquela pessoa desmotivada, sem ânimo. Isso é o débil na fé. O que é fé? Certeza, convicção das coisas que eu não vejo. Então, tem pessoas que ele não tem a mesma fé que nós, né? Então, por isso, e ele passa a vida inteira dessa maneira, né? Essa palavra aqui, ele fala para a gente não julgar, não discutir opiniões, né? Nós temos que acolher a gente, se nós, a palavra diz, quem mais é dado, mais é cobrado, não é? Se eu tenho esse entendimento, né, e que ele não tem ainda esse entendimento, ele aceitou Jesus, certo? Ele aceitou Jesus, mas ele não tem o mesmo entendimento que eu, né? Então, eu agora vou ficar discutindo e brigando? Não, né? Então é isso que ele diz. Nós não podemos servir de pedra de tropeço do irmão, né? Não devemos julgar o irmão, porque Deus vai olhar é o coração, né? Quer dizer, eu fiz com qual intenção? Eu fiz com a intenção de fazer ele crescer ou eu fiz com a intenção de confrontá-lo, né? É isso que Deus vai ver, nosso coração. E aí ele continua: um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Ele acha que naquela época, né, carne de porco, tinha a unha, não sei o que lá, não lembro, né, não podia. Então tinha vários requisitos que não podiam, alimentos que não podiam comer, né? Aí ele fala aqui, mas lá em Cornélio, né, quando Pedro vai até Cornélio, a casa de Cornélio, Deus dá um sonho para ele, né? E naquele sonho ele fala: não diga que é impuro aquilo que eu criei e purifiquei. Né? Então Deus purificou todas as coisas, Deus abençoou todas as coisas. Mas tem gente que acha que você não pode comer carne de porco. Amém, glória a Deus. É o entendimento dele, né? É o entendimento dele. Se ele comer, vai ser pecado para ele, entendeu? Agora, se eu deixar de comer, vai ser pecado para mim, porque eu tenho outro entendimento. Então, cada um dentro do seu entendimento, não é para ficar discutindo nem servindo de pedra de tropeço. Se eu estou com um irmão e ele acha que eu não posso comer aquele tipo de carne, para que eu vou comer? Não é? Não vou comer, porque senão eu vou servir de pedra de tropeço para ele. E aí ele continua: quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor, está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Então, não julgue, é isso que ele está falando, né? Aqui para nós. E depois ele fala aqui: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Por exemplo, nós temos os adventistas do sétimo dia, né? Eles guardam o sábado. A maioria dos cristãos guarda o domingo, não é? Então, são entendimentos diferentes, mas não é isso que vai levar para o céu. Você está entendendo? É isso que Deus está falando. Se ele guarda, guarda de coração, faça de coração. Se eu guardo o domingo, faça de coração. Né? Por quê? Porque para Deus vale você estar tentando agradar Ele, né? É isso que vale para Deus, é a intenção do coração, né? E ele continua, no versículo 7 ele fala assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor.
Então, se eu tenho uma opinião, o outro tem outra, não importa. Nós somos do Senhor. Nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, não é? E ele continua aqui depois, ó, no 10. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, que desprezas o teu? Pois todo compareceremos perante o tribunal de Deus. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. E aí? Né? E aí? Fizemos por amor a Cristo ou fizemos por egoísmo, por mostrar que eu tenho razão, que eu sou melhor? Você está entendendo? Quer dizer, cada um tem um jeito, né? Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Olha que versículo tremendo. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu me lembro, uma vez eu fui pregar numa igreja e era de usos e costumes, né, essa igreja. E eu fui de saia, de terninho, sabe? Manga comprida, um blazer de manga comprida, né? Meia fina. Eu estava toda elegante. Mas eu tinha um brinco de pérola, bem pequenininho na orelha. Eu eu sempre usei aquele brinco, nem passou pela cabeça. Não achei que isso fosse dar problema. Foi uma irmã que me convidou. E quando eu chego a pregar, que o pastor olha para mim e fala assim, não vai pregar. E saiu. Aí meu marido foi atrás, né, para saber o que. Ele falou assim, não, ela está de brinco. E aqui ninguém, de brinco não se sobe no altar. Aí ele voltou e falou assim, vamos embora. Né? O pastor disse que você não vai pregar porque você está de brinco. Aí eu falei assim, não, nós vamos ficar e vamos ouvir a palavra do Senhor, né? Não importa se sou eu que prego ou se é ele que prega, né? Não importa. O importante, eu estou aqui para louvar a Deus e nós vamos adorar e louvar a Deus. E eu fiquei até o final, despedi tudo, né? A irmã que me convidou saiu da igreja, porque aquilo foi uma ofensa para ela. Ela me convidou e ele faz, né? Mas eu não fiquei com raiva daquele pastor, não. Eu entendi a posição dele. Hoje somos amigos. Hoje eu não posso chegar na igreja que ele já me convida. Às vezes eu vou fazer uma visita e ele me põe para pregar, sabe? Hoje é diferente. Mas naquela época ele era muito rígido. E o entendimento dele era aquele. Se ele me deixasse subir no altar, para ele era um pecado. Não é? E eu entendi isso. Eu não fiquei magoada e nem sentida. Quer dizer, Deus prova os corações. Por mim que ele fala que a palavra de Deus é como uma faca de dois gumes. Quer dizer, ela corta dos dois lados. Quer dizer, ele estava trabalhando no pastor, mas ele também estava trabalhando em mim. Não é? Para ver o que está. Porque é nessas horas que você mostra o que está dentro do teu coração. Não é? É nessa hora. Então, eu entendi. E se ele tivesse me deixado, seria pecado para ele, né? É porque, como diz a palavra aqui, não é? Aquilo que ele tem dúvida, né? E ele faz, quer dizer, ele não fez pela fé. Ele fez porque era a dona Luzia Trindade que estava ali, né? Então, não, ele foi rígido, ele foi nas suas convicções, ele foi certo, né? E eu entendi. Então, é isso que diz a palavra, não julgue o teu irmão. A minha igreja não tem problema com isso, com roupa, com maquiagem, com cabelo, não tem, mas tem igreja que tem, não é? Agora, se eu estou numa igreja que tem a liderança, né, prega isso aí e eu faço, quando eu estou fora da igreja, eu faço, aí é pecado. Você entendeu? Não é pecado diante de Deus, mas é pecado porque eu estou debaixo daquele jugo, né, eu estou aceitando aquilo ali. Se você gosta, então saia, vai para uma outra igreja que não tem usos e costumes, né? Mas se tem, faça com alegria. Faça com alegria. Você está entendendo? Então é isso que o Senhor está falando aqui, não julgue. Né? Ai, porque ela está de batom, ai, porque ela pintou o cabelo, ai, porque ela cortou o cabelo. Não, isso não é importante diante de Deus, né? O importante é o meu coração, é eu abençoar as pessoas, é aceitar aqueles que são débeis na fé, porque eles ainda não entenderam o que eu estou entendendo, ou eu não entendi o que eles estão entendendo, você está entendendo? Então é assim, né? E aí depois ele fala aqui, ó,
no versículo 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, alegria no Espírito Santo. Reino de Deus não é isso aí. Reino de Deus é muito mais, é paz, é alegria no Espírito Santo, é justiça, é isso que é o reino de Deus. E o 21, ele fala assim, é bom não comer carne, nem de beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Então, eu não posso servir de pedra de tropeço. Por isso que eu falei, se o irmão, né, e eu faço aquilo que ele não acredita, aquilo que ele não crê, né, que ele não tem o mesmo entendimento meu, aí eu estou servindo, aí eu estou pecando, porque eu estou servindo de pedra de tropeço para o meu irmão. Amém? Então, ele termina aqui. Mas aquele que tem dúvida é condenado, se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Olha aí, igual eu falei, aquele que tem dúvida é condenado, se comer, porque o que faz não provém de fé. Mas aquele pastor não me deixou pregar, né? Quer dizer, porque se ele fizesse isso, seria pecado. Porque ele não cria da mesma maneira que eu, né? E eu também, ao ir lá, eu tinha que ter prestado atenção, né? E não fazer, ou então a irmã não me convidar, não é? Mas enfim. Mas para Deus, o importante foi o coração dos dois. Amém? Então, essa palavra de hoje é para a gente ter tolerância com os fracos na fé, com os débeis na fé. Amém? Fica com Deus e que o Senhor te abençoe poderosamente.